E aí pessoal, YouTube, Fox Waka Bernard, e nesse vídeo falar sobre o nono episódio da primeira temporada da série Vikings. Então vamos começar com essa análise. Então, season finale, né, da primeira temporada, último episódio. Então a gente costuma assim, de season finale normalmente costuma ser um episódio muito grandioso, assim, com vários momentos de ação, né, tensão, violência, mas Vikings se destacou, né, nesse momento por não se focar nessas questões, né? Ela se focou mais na questão de envolver política, né, principalmente a questão religiosa, a traição e tudo mais. Mas, primeiramente, vamos falar da questão da Sig nesse episódio, que eu acho que ficou um lance meio curioso, porque a Sig começou a ter a sua aparição lá pro sétimo, sexto episódio, começando a ser uma serva da Laguerta, então ela não fez muita coisa, né? Ela fez pouquíssimas coisas, mas nesse episódio decidiram dar um destaque pra ela, mas eu acho que de uma forma completamente forçada, principalmente porque ela foi a causadora do problema de Kattegat, que no caso foi trazer a doença, infectar todo mundo e matar uma galera inteira, né? Tipo, não ficou claro se foi ela que trouxe a doença ou a doença estava no ar, mas ela parece ser a principal suspeita, sacou? Então, assim, eu achei essa trama da doença um lance meio forçado, porque, tipo, não, vamos ter que ter algo importante assim no último episódio. Então, o lance da doença, pode acontecer? Pode, mas eu achei meio forçado demais, porque afetou muita gente, parece que foi mais uma desculpa, assim, vamos botar algo grandioso aí, etc. E, no final das contas, ela perdeu a filha, né? Tipo, eu não sei se a personagem vai receber mais importância lá na frente, mas a perda da filha certamente vai ajudar na sua mudança, talvez, né, de comportamento, atitude, etc, né, mesmo sendo uma serva da Lagertha. Não sabemos ainda. Mas em relação à Lagertha, deu pra ver no início do episódio que ela se importa muito com o Ragnar, né, tipo, o marido dela, então dá pra ver que ela ainda tenta manter esse laço vivo. Ao contrário do Ragnar, né, que, tipo, não foda-se pra ela nos últimos episódios, porque ela perdeu o filho, mas não foi culpa dela, né? Isso acontece. Mas foi só isso mesmo, né? A questão dela querer saber o futuro, saber a situação do Ragnar. E no final das contas ela perdeu a filha, que no caso é a Gyda. Então assim, eu pessoalmente achei um momento triste, né? Certamente, isso vai mudar muito a personagem, pela cara dela no final do episódio. Mas a Gyda foi uma personagem muito inútil, né? Eu acho que ela partiu num momento, assim, apropriado, mas que eu acho que a morte dela não vai servir tanto, assim, porque pra chocar o telespectador. Porque, na minha opinião, a personagem não fez quase nada, tipo, tecnicamente ela não fez nada nesses 9 episódios. Então a morte dela foi mais uma coisa, que triste, ela perdeu a filha, do que perdemos um personagem significativo. Mas foi uma tramazinha legalzinha, né? Em relação ao Altasten, ele foi deixado de lado. Ele apareceu algumas vezes, mas foi tratado mais como um personagem secundário. Agora, em relação ao Yarborg, né, finalmente tivemos uma visão de quem é esse sujeito, dá pra ver que ele tem uma postura completamente diferente e provavelmente inadequada diante de pessoas, né, novas, assim. Não sabemos se isso é uma postura adequada, quer dizer, nós não sabemos se é uma postura que ele costuma adotar com estranhos, né, qualquer um, ou é porque eles eram afiliados ao rei Horik, né, porque ele tratou os caras tipo, não, vocês estão com frio, vão ficar aí fora mesmo, eu tô aqui conversando, vocês somente vão falar comigo quando eu quiser. Então, o cara é o boladão da parada, sacou? Ele quer ter o poder, quer ter o foda, quer ser o fodão e tipo, não, eu quero minhas terras e foda-se todo mundo. Então é outro filho da puta, né? Pelo que tá aparecendo. Mas, assim, no decorrer do episódio dá pra ver um pouco do seu passado, pra gente poder entender um pouco, talvez, né, associar com o comportamento dele, né, ele perdeu a esposa, o seu grupo, devido ao irmão filha da puta, então ele se tornou um filho da puta diante disso, né, talvez isso possa ser uma explicação pelas suas atitudes ruins, né, com pessoas que ele acabou de conhecer, mas deu pra ver que ele tentou manipular várias pessoas no decorrer do episódio, principalmente o Rollo, né, que eu acho que ele conseguiu fazer isso após perceber essa tensão entre os irmãos, então ele usou essa situação para conseguir trazer o irmão dele pro lado dele, né? Eu acho que foi o que aconteceu exatamente nesse episódio. Em relação ao Ragnar, ele se tornou né? Faz pouquíssimo tempo, e logo de primeira ele já se viu entre duas figuras de poder, o King Horik e o Yarborg. Então ele se tornou uma pessoa no meio termo, dizendo, putz, o que eu vou fazer agora, né? Tem que tomar um cuidado. Então ele estava numa zona de perigo, apesar de não ter guerra, mas as suas ações poderiam causar uma guerra. Isso era o mais importante pro personagem. E agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que planejar bem. Então, o personagem estava no momento de tensão, mesmo não tendo mostrado esse lado. Surgiu qual é o nome? Aslaug, né? A princesa Aslaug lá. Então, ele acabou fazendo sexo com ela.
E eu não sei, não ficou claro se ele se apaixonou pela Aslaug ou se ele é fraco perante as mulheres. Porque as únicas mulheres que ele ficou muito próximo é a Lagertha e a Aslaug. Não apareceu nenhuma mais pra ele demonstrar seu interesse, fraqueza, etc. Então não ficou claro se foi paixão ou se foi, sei lá, alguma coisa a mais, enfim. Não ficou claro, mas ele traiu a Lagertha e isso com certeza vai trazer consequências negativas lá pra frente se a Lagertha descobrir. Em relação a Bjorn, eu achei meio estranho a atitude dele de ficar incomodado com a traição, né, do Ragnar, porque, assim, nenhum outro viking comentou a respeito disso, dizendo que é errado. Todo mundo falou, não, ele tá de boa, assim, ele pode transar à vontade, enquanto o Bjorn falou, não, pô, isso é errado, é família. Então, de onde ele tirou esses conceitos? Né? Será que o próprio Ragnar ensinou a ele, então ele é um hipócrita? Então, tá uma coisa meio estranha, porque se o Bjorn cresceu num meio que não se importa com isso, por que ele ia se importar? Porque tem tudo a ver com uma questão de espaço, né, pô, a pessoa é moldada pra agir de certa forma, então por que o Bjorn é diferente dos outros? Não ficou muito claro, mas talvez o Ragnar possa ter ensinado, a Lagertha, enfim. Alguns detalhes, mas são importantes. Assim, no final do episódio pareceu que o Ragnar escolheu a Aslaug, né, por ter ficado grávida do filho dele, né, o que foi uma decisão importante, porque se ele escolheu a Aslaug, quer dizer que deixou a Lagertha de lado. Então isso vai trazer muitos efeitos lá na frente. Em relação ao Rollo, novamente essa questão de lado, de escolher, né, de poder, ambição, e ele só caindo na armadilha lá do Jarborg. Assim, ele deixou ser manipulado e no final das contas ele se afiliou ao mesmo. Então ele tá contra o Ragnar. Assim, de modo geral, o personagem, eu não vi ele se desenvolvendo muito nesse episódio, ele apenas se abriu mais em relação aos seus desejos, que eu acho que foi muito mal feita essa questão, porque, tá, você quer ser igual ao Ragnar, mas você quer ser diferente. De onde saiu essa necessidade de poder? Então não ficou explicado, apenas ele surgiu como um personagem ambicioso, mas ele quer ser igual ao Ragnar, não sei porquê, enfim, ficou uma coisa muito confusa. Mas tudo bem, ele escolheu um lado, tá contra o Ragnar, e isso vai ser foda lá na frente, né? Porra, dois irmãos se enfrentando, uau! Vamos ver como isso vai rolar. Mas, de modo geral, eu achei a trama dessa trama da doença em Kattegat um lance meio fraco, poderia ser melhor, você só viu pra matar alguns personagens, tipo a filha da Sig e a filha da Lagertha, deixou até o Alta como personagem secundário lá, mas foi interessante, né, foi legalzinho, uma situação nova. Em relação à situação do Ragnar, teve somente a questão dele trair a Lagertha, né, que é uma coisa importante, mas nem tanto assim, né, não causou guerras nem nada, mas a decisão do Rollos de se unir ao Borg eu acho que foi a decisão mais importante desse episódio inteiro, né, causando assim guerra, no final das contas, né, o Horik não deu resposta, enfim, vai ter guerra, o Rollo provavelmente vai estar do outro lado, o Ragnar do outro, então vai ter uma puta guerra, talvez. Mas, então, como nota geral, eu achei o episódio bem simples, como nota, eu acho que vou dar uma nota 7, levando em consideração os pontos positivos e negativos. Então, se você acha que a nota deve ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, comenta também sobre o meu canal, compartilhar o vídeo assim o canal a crescer. Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado, foca seu pé, até o próximo vídeo, valeu!